porque aqui nesse podcast é o seguinte, nós discutimos novidades, curiosidades e atualidades em endocrinologia, com o objetivo de te ajudar na sua trajetória rumo ao TIM, rumo ao título de especialista em endocrinologia. Então, se você é médico e quer se tornar endocrinologista, pretende trilhar um caminho para que você possa se submeter à prova de título de especialista e se tornar um endocrinologista, então aqui é o lugar para você, porque aqui a gente discute temas importantes e relevantes para quem quer se tornar especialista. E mesmo que você não tenha tido a oportunidade de fazer residência, né? Lembrando que prestar a prova de título de especialista é uma situação possível para quem fez residência médica e também possível para quem não fez residência médica. Então, assim, se você não teve a oportunidade de fazer a residência, ainda assim você pode se submeter à prova. Agora, a prova não é fácil, então você vai precisar se preparar e se preparar muito bem. É por isso que a gente está aqui, para te ajudar, né, a construir essa trajetória, esse caminho de aprendizado da endocrinologia, para você chegar lá para prestar a prova em condições de ser aprovado. O tema de hoje é o seguinte: hoje eu vou te contar os segredos da hipertensão endócrina. Olha, esse é um assunto super importante, super relevante. Então, antes de mais nada, posicionamento sobre a importância desse tema. 15% dos hipertensos no mundo, eles têm hipertensão secundária. Se a gente parar para pensar na prevalência de hipertensão arterial, né, que é extremamente alta na população geral, e se você pensa que 15% dos hipertensos vão ter uma causa por trás, né? Eles vão ter uma hipertensão que não é uma hipertensão essencial, então é aqui que a gente vai trabalhar. E aí, quando a gente fala em hipertensão secundária, a gente pensa em duas situações possíveis. Ou existe uma doença renal, né, que pode ser uma doença parenquimatosa no rim, ou pode ser uma doença renovascular, ou a gente tem uma condição endócrina sendo responsável pela hipertensão do paciente. Então aqui você já entendeu por que a hipertensão secundária é importante para o endocrinologista, né? Por que o endocrinologista tem que entender disso? E deixa eu te falar então quais são as doenças endócrinas podem ser causa de hipertensão arterial. Então a gente vai ter doenças das adrenais. E aí, dentro das doenças das adrenais, a gente vai ter o hiperaldosteronismo, a gente vai ter o felcromocitoma, a gente vai ter o hipercortisolismo, né, que é a síndrome de Cushing, e a gente vai ter a hiperplasia adrenal congênita. Então, existem basicamente duas formas de hiperplasia adrenal congênita que podem cursar com hipertensão arterial. Então, essas 4 doenças aí, hiperaldo, felcromocitoma, Cushing e hiperplasia adrenal congênita, são causas de hipertensão secundária, mais especificamente produção de hormônios pela adrenal, né? Pelo excesso de produção hormonal pela adrenal. Além disso, outras doenças endócrinas também podem ser causa de hipertensão, né? A gente tem o hipo e o hipertireoidismo também como causa de hipertensão, e tem a acromegalia também. Então, basicamente, a gente teria essas condições endócrinas. No entanto, dessas aí, a primeira que eu falei foi hiperaldosteronismo. E não foi à toa que eu falei primeiro hiperaldo. Por quê? Porque o hiperaldo, gente, olha só a importância desse negócio. 5 a 10% dos pacientes hipertensos no mundo, na verdade, têm hiperaldosteronismo. Lembra que eu falei que 15% dos hipertensos têm hipertensão secundária? Desses 15%, até 10% deles, ou seja, a maioria, tem hiperaldo. O hiperaldosteronismo é mais comum do que a doença renovascular. É mais importante do que a doença renovascular. Então, olha só, isso é para te dizer o seguinte, ó, falou em hipertensão endócrina, ou falou em hipertensão secundária, melhor, falou em hipertensão secundária, pensou em hiperaldosteronismo. É isso mesmo. Será que meu paciente tem hipertensão secundária? Eu já estou pensando, será que meu paciente tem hiperaldosteronismo? Por quê? Porque na medicina a gente tem aquela máxima, né, de sempre fazer um raciocínio das doenças mais comuns para as menos comuns. Então,
A causa mais comum de hipertensão secundária não é de hipertensão endócrina, não, hein? É a causa mais frequente de hipertensão secundária, é o hiperaldo. Então é por isso que a gente vai falar de hiperaldo. É por isso que o tema, os segredos da hipertensão endócrina, ele pode ser substituído por os segredos do hiperaldosteronismo, tá bom? Porque o hiperaldo é a principal causa de hipertensão endócrina. Se você fixou isso dessa aula, já é meio caminho andado. Já é 50% da nossa trajetória já está percorrida, ok? Então vamos lá. Então, quais que são os segredos que a gente tem aí, né? Olha só, primeira coisa, às vezes a gente tem as informações, né? As informações teóricas, mas às vezes a gente tem dificuldade de aplicar isso na prática, né? Então, como que você vai fazer isso na prática? Tipo assim, quando que você tem que suspeitar de hiperaldo? Quando que você vai falar assim, qual paciente que eu tenho que falar assim, nossa, esse aqui eu preciso investigar hiperaldo? Então é o seguinte, ó, quando você tiver um paciente com uma hipertensão que foge aos padrões da hipertensão essencial. Mais precisamente, a gente tem algumas... eu posso dar nome a esses bois, né? Então, que situações seriam essas? Um paciente que tem a hipertensão associada com hipocalemia, ele tem um potássio baixo. E olha, essa hipocalemia pode ser uma hipocalemia espontânea ou uma hipocalemia, um paciente em uso de diurético. Porque às vezes, antigamente a gente pensava assim, não, o paciente é hipertenso, ele está usando diurético, aí ele faz hipocalemia, essa hipocalemia é por causa do uso do diurético. Pode ser que não. Na verdade, isso aí pode ser, na verdade, um hiperaldo que está por trás dessa hipertensão, você achando que é hipertensão essencial e na verdade não é. Então, hipertensão associada à hipocalemia é indicação da gente pensar na possibilidade de hiperaldosteronismo e investigar, né, essa hipertensão. Outra situação é assim, é uma hipertensão resistente, né, de difícil tratamento, em que o paciente está usando mais de 3 antihipertensivos e mesmo assim a pressão está descontrolada. Ou então que para controlar a hipertensão, o paciente precisa de mais de 4 drogas para controlar. Isso também é um indicativo de que essa hipertensão foge do padrão da hipertensão essencial e ela merece uma investigação para hiperaldo. Um paciente que tenha hipertensão sustentada com níveis de pressão sistólica superior a 180 ou diastólica superior a 110. Sustentada, né? Também os pacientes com incidentaloma, né? Que é uma situação específica, né? O paciente com um incidentaloma adrenal, se ele for hipertenso, ele também vai merecer essa investigação. Paciente hipertenso com apneia obstrutiva do sono também merece ser investigado para hiperaldo. O paciente com hipertensão, mais um histórico familiar de início de hipertensão ou com um histórico familiar de AVC precoce, né, abaixo dos 40 anos de idade, e também em indivíduos que sejam parentes de portadores de hiperaldosteronismo. Então, assim, de uma maneira geral, quando você vai pensar, nossa, será que isso aqui é um hiperaldo? Quando você estiver diante de um paciente que tem uma hipertensão que foge aos padrões da hipertensão essencial, né? Uma hipertensão de difícil controle, uma hipertensão resistente aos tratamentos, né, com antihipertensivos, uma hipertensão severa, né, com níveis pressóricos constantemente muito elevados, um paciente hipertenso com hipocalemia. Então, de uma maneira geral, essas são as situações que você fala, opa, peraí, isso aqui não deve ser simplesmente uma hipertensão essencial, isso pode ser um hiperaldosteronismo. Então é importante você ter essa noção para você ter esse feeling, né? Na hora que você atende o paciente, opa, aqui piscou uma luzinha, né? Para que você possa pensar nesse diagnóstico. E aí, olha só, agora eu vou te contar uns segredinhos aqui, né? Umas coisas que você precisa saber. Porque se você selecionou esse paciente que precisa da investigação para o hiperaldo, aí o próximo passo é saber como fazer essa investigação, né? Como você vai investigar o hiperaldo. E aí, vamos lá. Ó. Primeiro ponto aqui, um segredo e um aspecto importante. Seguinte, ó. No hiperaldosteronismo, o que acontece? A gente tem um excesso de aldosterona
né, na circulação. E aí o excesso de aldosterona, se a gente lembra qual que é a ação fisiológica, né, o mecanismo fisiológico da aldosterona no organismo, o que a aldosterona faz? Ela vai lá no túbulo contornado distal do rim e estimula a reabsorção de sódio e água e a excreção de potássio. Então, se a gente tiver um excesso de aldosterona, o paciente vai apresentar aumento da pressão arterial, né? E diminuição dos níveis circulantes de potássio. Beleza. E aí você pensa assim, então eu posso dosar o potássio, porque se o paciente tiver hiperaldo, ele vai ter o potássio baixo. Só que não. Por quê? Porque, olha só, todo paciente com hiperaldosteronismo, ele vai ter ele vai ter uma redução no nível sérico do potássio. Porém, não necessariamente esses níveis de potássio vão cair abaixo do limite inferior da referência. Isso é muito importante. Ou seja, um paciente com hiperaldo, ele pode ter o potássio normal. Então, potássio normal não exclui hiperaldo. E agora vem a pegadinha. O potássio do paciente ele pode estar normal, né? Ele não necessariamente vai estar abaixo do limite inferior, beleza? Só que, como toda vez, se você tem aumento da aldosterona, você vai ter mais excreção de potássio. Então, necessariamente, todo paciente com hiperaldo vai ter um nível de potássio reduzido. Ele ainda pode cair dentro da faixa normal, mas ele diminui. Portanto, se o paciente tiver o potássio acima de 4,5, então se o intervalo da referência do potássio vai entre 3,5 e 5,5, então se o potássio estiver na metade superior do intervalo de referência, aí sim a gente pode excluir hiperaldo, desde que não tenha havido nenhum acidente de coleta, né? Lembra que acidente de punção ali pode elevar o potássio. Então, se a coleta foi adequada e o potássio sérico estiver acima de 4,5, você pode descartar essa possibilidade, tá bom? Isso não vai ser hiperaldo. Então, assim, dosar o potássio esclarece, assim, o potássio precisa estar baixo para o paciente ter hiperaldo? Não. Potássio normal não exclui hiperaldo. Só vai excluir hiperaldo se estiver na metade superior do intervalo da referência. Então, a dosagem de potássio não é considerada um teste de rastreamento. Se a gente suspeita de hiperaldo, o que a gente vai usar para rastrear? A gente vai usar a aldosterona sérica, atividade plasmática de renina. É isso aqui que a gente vai usar como referência. A dosagem de potássio pode ser útil, eventualmente excluir esse diagnóstico, como eu já expliquei. Mas o que a gente vai usar como teste de rastreamento? Então, o que mudou, né? Antigamente a gente pensava assim, não, para ter hiperaldo tem que ter hipocalemia. Então, se o potássio vier normal, a gente exclui hiperaldo. E aí, a gente, esse conhecimento, essa compreensão de que os pacientes com hiperaldo podem ter o potássio ainda dentro da faixa normal, muito embora ele se reduza, né, mas ele ainda pode estar dentro dos limites da referência, nos clareou e nos permitiu dar muito mais diagnóstico de hiperaldo do que a gente fazia anteriormente, quando a gente achava que para ter hiperaldo tinha que ter hipocalemia, certo? Então isso daí é uma dica, é um segredinho, você agora já sabe, agora já está esclarecido para você. Maravilha! Então, se você suspeita de hiperaldo, você vai precisar da dosagem de aldosterona e da atividade plasmática de renina. E aí a gente vai usar esses exames, né? A gente vai ter... o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o resultado da aldosterona e vai dividir pelo resultado da atividade plasmática de renina, e com isso a gente vai ter uma relação, uma razão. E aí a gente vai ter um ponto de corte para isso, né? Então, quando essa relação vier maior do que 27, a gente vai considerar que o rastreamento foi positivo. Quer dizer, realmente a hipótese de hiperaldo, ela é plausível, e aí a gente vai partir para um teste confirmatório. Por outro lado, quando essa relação estiver muito alta, uma relação acima de 40, relação aldosterona-renina acima de 40, o paciente tiver a atividade plasmática de renina suprimida, né, menor do que 0,1, hipocalemia e a aldosterona acima de 20, olha, isso não é só rastreamento, isso é diagnóstico.
é diagnóstico mesmo. Então, aí nem vai precisar de teste confirmatório. Uma relação aldosterona-renina muito aumentada, acima de 40, como eu falei, associada a esses outros critérios, né? A gente já pode fechar o diagnóstico de hiperaldosteronismo. Mais um segredinho, mais um segredinho. Sim, aqui tá cheio, né? Tá cheio de segredinhos. Então vamos lá. Se você tá com esse paciente aí no ambulatório, no consultório, onde você atendeu. E aí, quem é esse paciente? É um paciente hipertenso que está usando vários medicamentos, né, antihipertensivos. E aí você suspeita, você, né, cogita que ele possa ter hiperaldo. Muito bem. Aí, esses exames, né, dosagem de aldosterona e dosagem da atividade plasmática de renina para fazer a relação, esses hormônios, eles podem ter os seus níveis alterados pelo uso de medicamentos, né, de antihipertensivos. Então, olha, não é incomum, né, que o seu paciente esteja em uso de diuréticos ou em uso da espironolactona, por exemplo. E aí, o que vai acontecer? Se o paciente estiver usando ou a espironolactona, né, um poupador de potássio, daí você vai precisar suspender esse medicamento 4 semanas antes, né? Um mês antes, você tem que suspender para que a medicação não interfira no resultado dos exames. Se o paciente estiver usando um beta-bloqueador, um inibidor da ECA, um BRA, ou um alfa-bloqueador, ou um anti-inflamatório não hormonal, num primeiro momento, você não precisa suspender. Você pode manter esses medicamentos e fazer a relação aldosterona-renina. Se o resultado vier um resultado inconclusivo, aí você suspende e aí 15 dias depois você refaz esse exame. Isso por quê? Porque pensa bem, gente, você tem um paciente que tem uma hipertensão de difícil controle. Aí você suspender medicamentos antihipertensivos é algo complicado, não é algo assim tão simples, né? Se vai lá e suspende. Se ele suspender, tem grande chance dele uma crise hipertensiva, enfim. Então, como que a gente faz isso na prática, né? Como que a gente maneja? Algumas vezes a gente tem que internar o paciente para poder monitorar os níveis pressóricos, já que a gente vai ter que mexer nos tratamentos, para que a gente possa ter segurança, né, de manter o paciente pelo período necessário até que ele possa realizar os exames. Para que essa investigação inicialmente possa ser ambulatorial, então a ideia é que, num primeiro momento, suspender só diurético e espironolactona. E aí, de repente, substituir, né, o tratamento por uma droga que não interfira dosagens hormonais. Então, por exemplo, um bloqueador de cálcio ou uma hidralazina, né, uma prazosina, doxazosina, né, que são os alfa-bloqueadores que podem ser usados, né? Então, num primeiro momento, a gente faz assim. A gente tenta, não, o paciente não está em uso de diurético, então a gente já parte direto para o exame, né? A gente já solicita o exame ambulatorialmente mesmo. Se o paciente está em uso, a gente tenta fazer um ajuste e trocar essa espironolactona ou esse diurético por um outro antihipertensivo para tentar fazer. E, eventualmente, a gente, como eu falei, para que a gente tenha segurança, eventualmente a gente precisa até internar o paciente. A gente faz o exame. Se o resultado veio um resultado bem claro, né? Veio uma relação para cima de 40, tudo, beleza, ou pelo menos acima de 27, ok. Mas se vem um resultado de uma relação aldosterona-renina ali limítrofe, aí a gente pensa nessa segunda estratégia, né? Se o paciente estiver em uso de um beta-bloqueador, de um inibidor da ECA, de um BRA, enfim, aí a gente usa a estratégia de suspender essas medicações e, num prazo de 15 dias, refazer a relação aldosterona-renina. Por quê? Porque essas drogas, elas podem dar um resultado falso negativo, né? Então, por exemplo, o paciente que está em uso de um inibidor da ECA, ele pode ter um resultado falso negativo na relação. Você vai achar que ele não tem hiperaldosteronismo, e na verdade ele tem. Então, nessa fase da investigação, né, em que você eventualmente precisa suspender mais de uma droga,
Algumas vezes se faz necessário, né, internar o paciente para que a pressão dele seja monitorada, para que ele não fique sob risco, né, de uma crise hipertensiva, enfim. Beleza, eu preciso te dizer o seguinte: esse negócio vai cair na prova do TIM. Então, assim, essas coisas que eu te falei te ajudam para você atuar na prática, mas também te ajudam demais na sua preparação para a prova do TIM. Inclusive, para você não achar que eu estou falando coisa assim, eu vou te mostrar a questão que caiu na prova do TIM de 2021, que aconteceu há cerca de 10 dias atrás. Só que antes disso, antes de te mostrar essa questão, para a gente ver exatamente, né, como que isso foi abordado recentemente, né, há poucos dias atrás, na prova do TIM, eu quero te dizer o seguinte, que eu estou criando aqui um movimento e aí eu quero que você se junte a nós, se você ainda não está envolvido nele. Que é o seguinte: aprender endocrinologia, passar na prova do TIM e se tornar um especialista reconhecido é algo bem difícil. Com certeza é bastante difícil, não é fácil não. Porém, não é impossível. E, na verdade, o que existe é um grande preconceito contra o médico que não fez residência. A gente precisa vencer esse páreo, né? A gente precisa ganhar essa luta aí. E você quer saber como? Com conhecimento, com aprendizado sólido da endocrinologia. É isso que é a proposta. É isso que a gente tem, é isso que a gente quer. Então, eu quero que você me ajude a propagar esses valores e compartilhe com pelo menos 3 colegas médicos esse vídeo aqui. Olha, gente, é o seguinte: na prova do TIM não tem concorrência, não tem um número, né, pré-estabelecido de títulos de especialista que são conferidos por ano, né, através da prova. Ou seja, para a prova do TIM é você concorrendo com você mesmo, é você concorrendo com os seus conhecimentos. Então, é o seguinte: quanto maior for o nosso movimento, melhor, porque juntos nós somos mais fortes. E o que a gente quer? Chegar no título de especialista e poder atuar com excelência e ser reconhecido por isso. Então, compartilhe aí com outros colegas também interessados em endocrinologia, porque a gente está num movimento, a gente vai ter a jornada rumo ao TIM no final desse mês, e a gente está todo dia aqui junto, nas lives, né? Para que a gente possa evoluir, caminhar na direção dos conhecimentos em endocrinologia, da preparação adequada. Então vamos lá, vamos para a questão do TIM que caiu em 2021. É um homem de 56 anos, hipertenso há 12 anos, que vem evoluindo com hipocalemia persistente nos últimos 12 meses. Ele nega outras comorbidades e atualmente está em uso de valsartana 320 mg dia, diltiazem 360 mg dia e hidralazina 300 mg dia. Ele refere quadros constantes de câimbras e parestesias generalizadas nos últimos meses. No exame físico não tem nada que chame a atenção, além de uma pressão arterial de 180 por 110. Os exames complementares mostram um potássio de 3,1, uma aldosterona de 24 e outra dosagem de aldosterona de 25, e a atividade plasmática de renina foi menor do que 0,1 nas duas dosagens. Ele fez aldosterona e atividade plasmática de renina junto. É um paciente hipertenso que já usa 1, 2, 3 agentes antihipertensivos, né? E tem hipocalemia, está com a pressão 180 por 110. Tem uma relação aldosterona-renina que, se a gente, quando a atividade de renina está menor do que 0,1, a gente até fixa, né, o valor da atividade plasmática de renina em 0,4, porque senão qualquer número que a gente fizer a divisão vai dar um número muito alto. Então, quando dá menor do que 0,1, a gente fixa em 0,4. Então, a gente divide 24 por 0,4 ou divide 25 por 0,4, isso vai dar uma relação de 60, né? Então, só daqui você já tira algumas conclusões. Olha só, esse paciente, só pelo enunciado, pelas informações aqui do enunciado, ele já tem não apenas um rastreamento positivo, mas ele já tem diagnóstico de hiperaldosteronismo. Por quê? Porque ele tem uma relação aldosterona-renina de 60, bem superior a 40, com aldosterona superior a 20, né, 24 e 25, então acima de 20, com hipocalemia e com atividade plasmática de renina
indetectável, né? Menor do que 0,1. Então, com essas informações aqui, a gente já tem diagnóstico, é hiperaldosteronismo. E olha que esse paciente fez os exames em uso dos medicamentos, em uso dos antihipertensivos. Inclusive, ele usa, porque olha, ele usa valsartana, diltiazem e hidralazina. Valsartana, que é um BRA, pode influenciar na dosagem, né? Pode dar um resultado falso negativo. O diltiazem e a hidralazina não tem problema, né? Eles podem ser utilizados que eles não vão influenciar. No entanto, mesmo em uso do BRA, o paciente tem uma relação de 60. Então, assim, isso já ou seja, se a relação tivesse vindo ali 25, né? Alguma coisa assim, a gente ia ter que suspender o valsartan para poder refazer a relação. Mas aqui nem precisa, porque em uso do medicamento, quer dizer, se você tirar o medicamento, vai dar maior ainda, né? Então, o que a questão pergunta? Ela pergunta assim, há necessidade de trocar o esquema de drogas antihipertensivas para repetir alguma dosagem hormonal? Ele pede para você justificar. Então, assim, não, a resposta é não. Por quê? Porque já deu, né? A gente já tem uma relação aldosterona-renina muito elevada, mesmo em uso, né, do BRA. Então, por isso, não há necessidade de suspender e nem de repetir. E depois ele pergunta assim, será necessário fazer algum exame adicional ou o diagnóstico já pode ser feito com os exames apresentados? Ele também pede para justificar. Então, veja, nessa situação aqui, não há necessidade de nenhum teste confirmatório, porque os resultados de exame desse paciente, eles já são compatíveis com o diagnóstico, né? As alterações são tão importantes, dispensa teste confirmatório, conforme eu tinha comentado. Quando o raciocínio faz sentido, tudo vai ficando mais fácil, né? Então é o seguinte, hoje a gente viu aqui os segredos da hipertensão endócrina, nós desvendamos, revelamos aqui. E se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like se você está acompanhando pelo YouTube, Facebook ou Instagram. Compartilhe com os colegas médicos.